provavelmente você gosta de uma boa história de terror. Acima de tudo, quem não gosta? Certamente você deve ficar arrepiado só de ouvir falar sobre isso. Não poderia ser diferente, uma vez que muitas lendas urbanas são famosas por impedir muita gente de conseguir dormir. Existem dezenas delas por todo o mundo. Cada canto do planeta possui uma boa história de terror. Mais do que isso, várias delas. Acima de tudo, cada uma possui as suas particularidades, capazes de deixar a mais dura das pessoas sentindo um frio na espinha. Quer conhecer algumas? Reunimos 9 delas, que certamente você vai sentir medo. Aliás, muito medo. Vem comigo e confira as 9 versões mais assustadoras do mundo. E a primeira de nossa lista é o Chupacabras. Certamente o chupacabra é a história de terror mais popular da América Latina. Primeiramente, a lenda tem origem em Porto Rico, quando camponeses começaram a descobrir suas cabras e ovelhas mortas. Consequentemente, a história se espalhou pelos países vizinhos. Inclusive, neles também houve um certo burburinho sobre o chupacabra. Acima de tudo, houveram alguns relatos de pessoas que viram o chupacabra. Apesar disso, não existe prova da existência do monstro. Segundo as descrições, ele tem meio metro de altura, espinhas nas costas e também do pescoço até a cauda. E em segundo lugar em nossa lista vem a Chorona. Certamente com o lançamento do filme A Maldição da Chorona, você provavelmente já conhece essa história de terror. Primeiramente, esse é um conto sobre uma mexicana pobre que se casou com um rico espanhol. E devido à falta de prestígio social da mulher, o homem a abandona junto a seus filhos. Em um ato de vingança, ela mata todas as crianças. Consequentemente, ela se mata e depois vaga por aí procurando seus filhos. E em terceiro lugar em nossa lista, o Oud Nieuw Hostert. Inicialmente foi construído no século XX. Na Alemanha, o Oud Nieuw Hostert, da mesma forma que abrigava deficientes físicos, também abrigava deficientes mentais. Na ascensão do regime de Adolf Hitler, o local passou por mudanças. Acima de tudo, todos os cidadãos indesejados pelo regime eram enviados para lá, como bêbados, pessoas mais fracas e sensíveis e também esquizofrênicos. Além disso, todas as pessoas que ali estavam foram esterilizadas. A partir de 1939, devido ao decreto de eutanásia, muitos foram enviados à câmara de gás. Além disso, crianças que nasciam com deficiências eram enviadas para lá para morrer. Constata-se que 97 bebês foram mortos no local. Por fim, após a Segunda Guerra Mundial, as instalações passaram para as mãos dos franciscanos, que por sua vez a vendeu para o governo. O local já serviu para muita coisa antes de ser desativado. Porém, muita gente que passou por lá afirma escutar o choro e o grito de crianças. Na quarta posição de nossa lista vem La Maison Sanglante. Em contraste com as outras histórias de terror, essa se passa na França. Primeiramente, em 1968, um casal se muda para a Maison Sanglante, no interior do país europeu. Eles começam a ouvir barulhos estranhos como gemidos e batida de panelas. Apesar disso já ser assustador, pouco tempo depois as paredes começam a sangrar. Consequentemente, a polícia chegou ao local e descobriu que não tinha nenhum tipo de morto ou brincadeira. Um padre foi chamado ao local e descobriu que se tratava de uma obra do diabo, e pediu para demolir a casa. Por fim, quando foi demolida, foi descoberta que debaixo da casa havia 50 corpos de soldados nazistas da Segunda Guerra Mundial. Em nossa quinta posição, falaremos de Antsibal. O que é? Bom, na Rússia existe uma lenda de um ser chamado Antsibal que vive na natureza.
Ele é uma criatura alta coberta por água pantanosa e com as pernas e braços e outras partes do corpo cobertas e protegidas por plantas e troncos. Ele não caça humanos. Ainda assim, mata todos aqueles que invadem a mata. Você invadiria uma mata na Rússia? Teria coragem? Eu não. Na sexta posição de nossa lista, o famoso Hotel Cecil. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924 e desde então foi palco de muitos crimes. Além dos assassinatos, o local foi palco de muitos suicídios. Acima de tudo, alguns afirmam que existem forças malignas agindo no local. O local serviu de inspiração para a série de TV American Horror Story. Você que curte lendas e histórias de terror certamente já ouviu falar de Maria Sangrenta, mas se caso não ouviu, é dela que falaremos em nossa sétima posição. Mary Worth era uma mulher linda que adorava se admirar em frente ao espelho. Certo dia ela sofreu um acidente e quando se olhou no espelho, começou a chorar e gritar. Estava totalmente desfigurada. Consequentemente, desejando o seu rosto lindo de volta, ela entrou no espelho e decidiu recuperá-lo de todas as formas. Hoje, quem quiser invocá-la pode apagar as luzes, se colocar em frente ao espelho virando-se de costas para ele 3 vezes e falando: Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta. Em nossa oitava posição vem o telefonema de Maria, que não é uma ligação comum. A lenda urbana japonesa conta a história de uma boneca de porcelana que, após ser abandonada pela dona, decide matá-la. A lenda mostra a boneca ligando para a dona e a cada toque está mais perto e pronta para matá-la. Será que é verdade? Bonecas podem ser possuídas. Ou não. Em nossa nona posição, o corpo seco. A criatura foi descrita como um corpo mirrado, com uma cara feia e cheio de perebas. O corpo seco já foi visto, segundo descrições, em vários cemitérios. O corpo seco teria o poder tanto de secar as árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Há muitas variações sobre a origem do corpo seco. A primeira diz que em sua vida foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. Quando morreu, seu cadáver teria sido repelido pela terra repetidamente e, tendo descanso eterno negado virando uma assombração. Vários relatos de corpo seco já foram ditos em nosso canal. E você, arriscaria enfrentar algumas destas lendas? Acredita que alguma delas seja verdade? Deixe a sua opinião nos comentários. E depois dessas lendas que podem nos deixar morrendo de medo, eu te espero em nossa próxima história.